Vamos agora para mais um exemplo de prática anticoncorrencial, que é a chamada discriminação de preços. Então olha só que interessante esse exemplo aqui, tá? Olha só. Uma empresa pode discriminar preços, ou seja, uma empresa pode vender o mesmo produto a preços diferentes, para clientes diferentes? Ela pode fazer isso? Sim, ela pode fazer isso. Uma empresa pode discriminar preço, ela pode vender o mesmo produto ou serviço a preços diferentes, desde que haja uma justificativa econômica. Esse é o ponto. Desde que haja uma razão técnica e econômica para discriminar preço. Se não houver essa razão econômica por trás, aí sim discriminar preços passa a ser uma prática anticoncorrencial. Bom, então vamos pensar em exemplos, né? Acho que nada melhor que pensar em exemplos para ficar mais claro de entender isso. Então, olha só. Na imagem eu coloquei 3 exemplos, né, de práticas de quando a empresa discrimina preço e que é legítima. Quer dizer, que tem uma razão econômica por trás, portanto não é ilegal. Tá? Quais são esses exemplos? Primeiro, é muito comum você ver lá, se você levar uma peça, o desconto é 10%. Se você levar 2 peças, o desconto é 20%. Se você levar 5 peças, o desconto é 30%. Percebe? Quanto mais a pessoa comprar, mais ela ganha desconto. E aí, claro, o preço unitário fica mais baixo quanto mais ela levar. Então, a pessoa que foi lá na loja e comprou uma camisa por 100, outra pessoa foi na loja e comprou 2 camisas por 150, 2 por 150, quanto foi cada uma? Né? Ficou mais barato a outra, né? Quando compra em 2. Então, aí você percebe que quem levou 2 camisas pagou mais barato o preço unitário do que quem levou uma só. Tá? Então, isso é discriminar preço de modo legítimo. Tá? De modo justo, de modo legal. Tá? Outro exemplo, viagens aéreas. É muito comum você comprar uma passagem aérea e tá um preço, aí você vai no outro dia tá outro preço, na véspera da viagem tá outro preço. Mas por que isso? Pode? O avião é o mesmo, o voo é o mesmo, todo mundo no mesmo avião. Por que alguém pagou pela passagem R$500 e o outro pagou R$200? Pode isso? Pode. Porque as empresas criam estratégias para maximizar o lucro delas. Então imagina o seguinte, a pessoa que comprou a passagem um mês antes, é uma pessoa que tem, que é, por exemplo, um turista. Ele vai fazer uma viagem de férias, então ele comprou a passagem um mês antes. Então ele pagou lá pela passagem R$500, por exemplo. Aquele que compra a passagem na véspera, muitas vezes é uma pessoa de negócios. É alguém que vai numa reunião, que tem uma viagem que tem que fazer, que não pode adiar aquela viagem. Então a pessoa pagou R$1.000 pela passagem. Tá vendo? Então a empresa aérea discriminou o preço. Ela cobrou R$500 do que comprou antes e cobrou R$1.000 de quem comprou na véspera. Tá? Quer dizer, ela tirou dinheiro das pessoas de modo justo, de modo tecnicamente correto. Porque a pessoa que vai viajar na véspera, que vai comprar passagem na véspera, ela tem uma demanda por passagem aérea inelástica, né? Insensível ao preço. Então ela vai pagar mais caro. Quem comprou viagem com antecedência tem a demanda por passagem aérea mais elástica em relação ao preço. Mais elástica, mais sensível. Então ela pagou mais barato. Então a empresa aérea consegue jogar com essas nossas preferências, né, dos consumidores para conseguir ganhar mais dinheiro. Tá? Isso não é uma prática ilegal. Ela discriminou o preço? Sim, mas há uma razão econômica por trás. Ok? E outro exemplo que eu dei é um exemplo dos chamados cupons. Em vários países do mundo, o Brasil não é muito comum isso ainda, mas em vários países, quando você compra um produto, ou às vezes um tipo de serviço, você ganha um cupomzinho ali, e você guarda aquele cupom. Então aquele cupom
vai te dar um desconto na próxima compra, né? Então, assim, no Brasil é comum acontecer isso em pizzarias, né? Já vi muita pizzaria que tem lá um sistema de cupons. Então, você compra uma pizza e você ganha lá um papelzinho, um ticket, né? Um cupomzinho, né? Aí você compra outra pizza, ganha mais um cupomzinho. A hora que chega nas 10 pizzas, a hora que dá 10 pizzas compradas, o que acontece? Você ganha uma pizza, né? Você ganha uma. Chega lá na pizzaria, ó, tem aqui meus 10 cupons. Aí você ganha uma. O que é isso na prática? O que significa na prática? Um desconto de 10%, não é? Concorda? Se a cada 10 pizzas você compra, você ganha uma, a cada 10 você ganha uma. É como se cada pizza tivesse um desconto de 10%. Então, aqueles que estão dispostos a guardar o cupomzinho, que são mais sensíveis ao preço, é como se estivessem pagando pela pizza 10% a menos de quem não está nem aí. A pessoa compra lá a pizza, ganha lá o cupom e joga no lixo. Ah, não quero saber de cupom. Né? Isso aí eu não estou afim disso aí. Não vou perder meu tempo. Essa pessoa que jogou fora o cupom está pagando pela pizza o valor cheio. Então você concorda que isso é uma forma de discriminar preço? Só que é de modo justo, de modo legal. Né? Tem uma razão econômica por trás disso. Então quem está afim de economizar, guarda o cupom. Depois vai pagar mais barato, né, pela pizza. Vai ter um desconto. Quem não está afim, não vai ter o desconto. Ok? Isso é uma forma, então, de discriminar preço de modo justo. Ah, professor, qual então é a forma ilegal? Né? Me dá então um exemplo de que você não pode discriminar preço. Olha, são poucos exemplos que tem hoje em dia, viu? Porque o mercado está caminhando por uma forma tão sofisticada de discriminar preços, né, de várias maneiras diferentes, que ficou cada vez mais difícil dar exemplos de como as empresas podem discriminar preços de modo ilegal. Tá? Exemplo bem simples disso, né, que é um modo ilegal, é um exemplo que eu mesmo vi num certo lugar, vi pessoalmente isso, que era um cartaz que estava assim lá, olha, esse produto aqui para brasileiros é R$5, para estrangeiros $5. Entendeu? Não faz sentido. Quer dizer, a empresa está discriminando os estrangeiros, né? Porque R$5 vale menos que $5. Então não faz sentido. Então o estrangeiro que chegava lá para comprar o produto era $5. Ele ia pagar muito mais do que o brasileiro. E isso não tem sentido econômico. Isso foi feito justamente para poder explorar o estrangeiro. Então esse é um exemplo que eu posso dar para vocês concreto de como uma empresa pode discriminar preço de modo assim, ilegal. Que essa empresa deveria ser punida pelo CAD ao fazer isso. Ok? Mais um exemplo agora, estamos quase terminando os exemplos. Né? Exemplos de práticas anticoncorrenciais. Sexto exemplo agora, que é a exigência de exclusividade. O que significa isso? É quando os compradores de determinado bem ou serviço se comprometem a adquiri-lo com exclusividade de certo vendedor, ou vice-versa, ficando proibido de comercializar os bens dos concorrentes. Então, eu dei aqui dois exemplos para vocês de empresas que em algum momento praticaram essa exigência de exclusividade, que não é legal, que é ilegal perante o CAD. Então, em vários lugares do Brasil, alguns médicos só podem trabalhar com um certo plano de saúde. Né? Se ele fizer parte de outro plano, não pode. Tá? Isso é uma prática anticoncorrencial dessa empresa, não pode fazer isso. Tá? O mercado de sorvetes. Então, a Kibon, durante muito tempo, em alguns momentos, ela exigia que o bar ou que o restaurante só vendesse os produtos dela. Então, só Kibon. Chego no bar, olha, você só pode vender Kibon. Se você vender outro sorvete, eu saio daqui. Então, né, não pode. Tá? Isso não pode acontecer. Né? O restaurante ou o bar, ele tem que ter o direito de vender outras marcas também. Ok? Então, isso é uma prática anticoncorrencial. Bom, e o nosso último exemplo de prática anticoncorrencial é o chamado preço de revenda, que é o quê? Quando o produtor, né, quando o vendedor, quando a empresa estabelece
o preço a ser praticado pelos distribuidores ou revendedores. Então a empresa chegar e falar, olha, eu sou aqui a empresa que vende cerveja, que é um exemplo clássico que aconteceu já no Brasil há um tempo atrás, e eu vou fazer um contrato aqui com você, e você tem que vender a minha cerveja ao preço X. Se você não vender, eu não te vendo mais cerveja. Tá? E aí o restaurante ou o bar é obrigado a vender a cerveja naquele preço que a empresa estabeleceu. Tá? Isso também é uma prática anticoncorrencial, tá? Que demonstra o poder de mercado que a empresa tem. Tá? E deve ser, o cara deve combater essa prática anticoncorrencial. Ok, então, pessoal, então demos aqui vários exemplos, né, nesse vídeo de hoje de práticas anticoncorrenciais que o CADE, o nosso órgão da concorrência brasileiro, deve tentar combater sempre que possível. Ok? Então um abraço, tchau.